no livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6, a partir do versículo 22. Deus tem me inspirado nesta palavra, eu tenho lido ela, e ontem aqui foi focado no tema, e eu quero falar para você. João, todos acharam? Posso ler? Diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo esses partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães que vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou como seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinais fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Só até aqui, irmãos. Irmãos, é muito interessante esse sermão enfático de Jesus Cristo, que João traz. E muitas pessoas que eu já vi pregar, parece que não entenderam a lógica desse sermão. Jesus tinha acabado de andar sobre as águas. Ele foi até os seus discípulos. E João aqui, apesar de falar de sinais, apesar de falar de milagres, ele vai enfatizar a coisa mais importante desse texto, que parece que as pessoas dos dias de hoje ainda não entenderam também. Por isso que hoje as igrejas enfatizam milagres direto, só toca nesses assuntos, como se isso fosse a coisa mais importante para Deus. João, ele vai falar dos milagres de Jesus Cristo, sim, mas ele não está só dando ênfase para isso. O próprio Jesus demonstra isso. Observe o que Jesus está falando aqui, Eles, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo esses partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades. Eles viram os sinais,
ficaram sabendo da fama de Jesus Cristo, que Jesus curava. A sua fama correu a Judéia, Jerusalém, foi para tudo quanto é lugar. Porque você sabe, quando uma coisa é falada, a gente fica curioso, a gente quer saber o que está acontecendo. E essas pessoas começaram a percorrer, e quando viram que Jesus já não estava lá, eles ficaram atônitos. Jesus, no dia seguinte, anda pelo mar, depois ele sai e foi para o outro lado da Galileia. E eles, chegando lá, não viram Jesus, ficaram todos atônitos. Olha, ele não está por aqui, para onde será que ele foi? E eles pegam um barco e foram procurar Jesus, como muitos hoje vêm procurar Jesus Cristo, vêm para a igreja, andam por aí especulando, como a irmã enfatizou aqui, os milagres de certas igrejas. Agora tem um que está curando com a sua camisa, e isso chama a atenção. Está todo mundo indo atrás, porque curou com a camisa. Eu não sabia que camisa cura. Para você ver como o povo é tão cego, é tão mal evangelizado. Quando a pessoa é mal evangelizada, quando a pessoa não lê Bíblia, ela é um prato cheio para esses aproveitadores. As pessoas, Jesus, olha, preste bem atenção nesse texto, irmão. Esse texto me chamou muito a atenção. Ele diz assim, olha o versículo 24: quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Quando o Senhor chegou? Quando o Senhor entrou na minha vida? Parece que tem crente que não percebeu que Deus é na vida dele, e ele fica se perguntando, ele fica se questionando: será que Deus é na minha vida mesmo? Sabe como se chama isso, irmão? Falta de fé. É porque você não crê mesmo. Você vem, você frequenta, você até fala em Jesus, Ele até te usa, mas você continua cego, você continua incrédulo, você quer ver mais, você quer Deus que te prove alguma coisa. Deus não vai te provar nada, porque Ele não tem obrigação de provar nada para ninguém. Agora, olha só a resposta que Jesus dá para essas pessoas. Versículo 26: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Vos fartastes. Ele diz: vocês não estão me procurando por causa dos sinais, vocês não estão atrás de mim pelo que eu faço, porque o João, ele não estava dando ênfase aqui para os milagres de Jesus Cristo, ele estava querendo mostrar que Jesus é o verdadeiro pão da vida. Ele estava querendo mostrar o valor do Evangelho, e aquele povo não tinha entendido. Ele disse: vocês não estão atrás de mim por causa dos sinais que eu faço na sua vida. Vocês não entenderam ainda o que é Evangelho. Não é comida e não é bebida. Eu sou o pão da vida. Sem mim vocês não podem fazer nada. Foi isso que João está tentando mostrar aqui. Ele é o Messias, mas aquele povo não tinha entendido ainda. Eles não estavam atrás. Hoje está assim, irmãos. Ninguém está atrás de Jesus para ir para o céu, para ter uma vida eterna. Estão atrás dos milagres dele, dos livramentos que ele pode me dar.
Por isso que a maioria está vivendo uma vida de miséria, porque não entenderam que o Evangelho é transformação. O maior milagre de Deus não é te curar, não é te libertar de nada. O maior milagre de Deus é ver você uma nova criatura, uma pessoa transformada pelo Evangelho. Mas você só está vindo porque Ele te fez alguma coisa. Ele me livrou ali. Deus livra, eu sei que livra. Minha esposa falou, a irmã falou, eu creio. Deus cura, eu creio. Mas esse não é o papel principal do Evangelho, irmão. Esse é o problema nosso. Nós focamos demais num tema. Uma comida eu tenho para comer que vocês não sabem. É fazer a vontade do meu Pai. Deus quer crente transformado. Deus quer crente evangelizando. Deus quer crente falando da sua verdade. Não ficar prometendo coisas que Deus não mandou você prometer para ninguém. Deus quer que você fale de salvação, não só de cura, não só de livramento. Ele quer ver esse país transformado, renovado pela palavra. Não adianta uma multidão, igrejas lotadas de pessoas que só estão atrás de comer e beber, não está atrás de salvação. Porque quando Jesus voltar, irmão, muita gente vai ficar. Muita gente vai ficar. Jesus foi duro com eles aqui. Eles estavam vindo, não é por causa de salvação, não. Eles estavam preocupados com comer. Olha só, versículo 26, né? Ao 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Estamos trabalhando pela comida que perece. Aleluia. Estamos trabalhando por isso, irmão. Trabalhar aqui hoje é o pregar. Estamos pregando só bênção na igreja, milagre. Não se fala de outra coisa nos cultos. É o único tema que a igreja tem para falar. Jesus está voltando. As pessoas estão morrendo sem salvação. Sem salvação. E as pessoas parecem que não estão preocupadas com ser salvo, não. Não, Deus me tirando me curando, está bom demais. Deus me dando um marido bom, está bom demais. Eu tendo um carrinho do ano, uma casa boa, está bom demais. Deus livrando meu filho ali de alguma coisa, está bom demais. Não precisa de muita coisa, não. Vida eterna, se Ele quiser me salvar, Ele salva. Se Ele não quiser, Ele não me salva. É assim que o povo de hoje pensa, irmão. Então, um pouco preocupado se vai para o céu, se deixa de ir para o céu, não. Porque não se prega outra coisa, só se prega isso, só se fala nisso. O povo se acostumou a ouvir isso. Então, quando alguém vem falando alguma coisa diferente, o povo não aceita. Como ontem foi falado, a mulher do fluxo de sangue, foi enfatizada aqui ontem. Só que ninguém presta atenção no texto. Por que Jesus só curou aquela mulher e não curou outras pessoas? Uma multidão acercava ele, uma multidão apertava ele, mas só uma pessoa foi curada. Só uma. E se você prestar bem atenção, você vai ver que a frase final de Jesus, ele não disse: mulher, a tua fé te curou. Você não vai ver ele falar isso. Ele disse: mulher, tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. Ele não disse curou, ele disse te salvou. Isso foi mais importante do que a cura. Que Jesus curou ela, é fato. Ela estava com uma hemorragia, mas aquela mulher estava na fila do INSS há muito tempo. Aquela mulher pagou um preço caro, ela tinha dinheiro, como foi falado, ela tinha posses, mas ela não foi aquela mulher que só ouviu falar em Jesus Cristo, como muitos ouvem falar,
Aquela mulher tinha certeza dentro dela, aquela mulher creu no Senhor Jesus, ela sabia quem era Jesus Cristo, por isso que ela se esforçou no meio da multidão, por isso que ela se engafinhou ali por dentro. Os discípulos talvez queriam até parar ela, e ela fala, e Jesus falou: opa! Os discípulos: o que será que foi, mestre? Alguém me tocou. Lógico que alguém te tocou. Se você for lá na Praça da Sé no dia de multidão, você vai, alguém te encosta. Mas o encosto naquele dia, o encostar naquele dia, não trouxe só cura para aquela mulher, porque Jesus falou: olha, alguém me encostou em mim. Mas como você sabe? Porque de mim saiu virtude. Foi diferente o toque, foi diferente aquela cura. Jesus não só curou aquela mulher, mas a sua alma, o seu nome foi escrito no livro da vida. E é isso que importa para mim, é isso que importa para você. Ele podia não ter curado ela, podia não ter curado. Alguns casos, Jesus fala assim: olha, a tua fé te curou. Isso não quer dizer que ele salvou. Nesse caso foi diferente. A tua fé te salvou. Foca na salvação, irmão. O teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Deus pode curar. Quantos já não foram curados? Eu creio. Mas será que o nome foi escrito no livro da vida? Será que a cura é mais importante do que teu nome está escrito no livro da vida? Será que o livramento é mais importante do que o teu nome está no livro da vida? Eu acho que não. Eu estou aqui, irmão, meu braço, meu pé, Deus sabe. Estou com a minha perna aqui, quase virando uma ferida. Deus sabe, irmão. Você acha que eu não oro, não peço? Mas o que eu mais peço para Deus: Senhor, nunca afaste de mim o teu Espírito Santo, nunca me deixe só, me usa, esteja comigo, chore comigo quando eu chorar, me abrace quando eu precisar do teu abraço, me conforte quando eu precisar do teu conforto, fala comigo, conversa comigo. A minha vida já não é mais minha, é tua. A minha família já não é mais minha, eu entrego nas tuas mãos. Eu olho pelo meu filho, eu olho pelos meus parentes, eu olho pelos meus inimigos, porque só o Senhor é Deus. O Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono da morte. Ele é o pão da vida, não é qualquer pão estragado, não. É o pão que desceu do céu, é vida eterna. Só nele há vida. Sem ele você morre, sem ele você não respira, sem ele você não faz nada, sem ele você é um cadáver. É mesmo, Senhor. É Deus, aleluia. Olha só, para nós terminar, tem tempo ainda, irmão? Ele diz assim: dirigiram-se, pois, a ele perguntando, aqui, irmãos, para ver, você viu como o povo estava tão embotado, cego, que eles fizeram a pergunta: o que faremos para realizar as obras de Deus? Espera aí, eles ouviram Jesus, viram os sinais. Quantos que estão na igreja não sabem o que tem que fazer? O que faremos para realizar as obras de Deus? Às vezes você está na igreja e não sabe nem o que fazer, ou pensa que sabe o que tem que fazer. Quantos estão assim, mortos dentro da igreja? Jesus falou: eu sou a vara, eu sou a videira, vocês são as varas. Toda vara que está em mim dá fruto, mas toda vara que não está em mim, essa não dá fruto, e o Pai corta. E o Pai corta. Qual vara que você é? A vara que dá fruto ou a vara que não dá fruto? Porque sem Jesus você não dá fruto nenhum.
Mas com Jesus você dá fruto. Se você estiver na videira, você está enxertado na vida eterna, porque o Pai é lavrador e o Pai cuida da sua lavoura, Ele trata a sua lavoura, Ele cuida de tudo. O Senhor é nosso mantenedor. Creia nisso, não seja incrédulo, não fique esperando sinal de Deus. Eu só vou crer se Ele livrar minha mãe. Eu só vou crer se Ele curar meu pai. E mesmo se Ele curar, ainda vou questionar. Não seja incrédulo. Creia no poder de Deus. Eles perguntaram o que faremos para fazer suas obras. Olha só, é simples, irmão. É simples. Ele pergunta aqui, a obra de Deus é esta: que creais naquele que por Ele foi enviado. Se você não crê no Filho de Deus, você não crê em Deus, porque quem enviou o Filho foi o Pai, e o Filho é testificado no Pai. As obras que o Pai faz, o Filho também faz, porque Ele é Deus. E se você não crê nele, se você não crê que Ele tem poder para te salvar, se você não crê que Ele tem poder para te salvar ou para te curar, você não crê na obra de Deus. Quem crê no Filho, crê no Pai. Tem religiões que não creem em Cristo, creem em Deus. Os muçulmanos é um exemplo. Eles falam de Jesus como um grande profeta. O Messias dele ainda para eles não veio. Só que quem não crê no Filho também não crê no Pai. Eles estão pagando um preço caro aí até hoje. Jesus é Deus. Você tem que crer. Você quer fazer as obras de Deus? Começa crendo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que exercitar a fé. Você nunca viu Deus, mas pela graça, pela misericórdia e pela fé, você crê que Ele existe. A fé é o firme firmamento daquilo que não se vê, mas é o objetivo daquilo que se alcança. Para você é impossível, para Deus nada é impossível. Você não alcança, mas Deus chega primeiro. Você pode estar aqui, Deus já está lá na frente, resolvendo, livrando, curando. Eu creio. Como não crê? Senão eu não vou pregar. Mas creia primeiro na obra dele. Tenha fé no seu Deus. Não tenha fé nele só porque ele faz milagre, porque ele questionou eles aqui. Não é pelos sinais que vocês creram, é pela comida. Vocês estão preocupados se eu vou curar alguém, se eu vou libertar alguém. Essa é a verdade, irmãos. E ele está dizendo aqui, mais uma vez o povo foi hipócrita. E tem gente, está cheio de gente na igreja assim. Olha o que ele diz aqui: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Irmão, eles não foram, não viram Jesus andar no mar, não participaram da multiplicação de pão, não comeram. Jesus não fez o milagre da multiplicação de pão, eles não viram. Que sinais também? Não, são cara de pau. A mãe está lá saindo da UTI e o crente está, não sei não. Não sei não. Tudo bem. Lembra de Tomé? Jesus, tudo bem, eu vi o senhor ir para a cruz, né? Eu sei que o senhor morreu, tomou uns tabefes, né? Eu vi os preguinhos, mas se eu não tocar, se eu não tocar, eu não creio. Você está assim, irmãos? Enquanto você não vê seu pai curado, sua mãe curada, você não crê?
Então você é incrédulo. Bem-aventurados que não viram e creram. Você sabia que nós somos mais bem-aventurados que os apóstolos? Você sabia que nós somos mais bem-aventurados que os profetas do Velho Testamento? Sabe por quê? Os profetas desejaram ver e não viram. Os apóstolos viram e duvidaram muitas vezes. Nós não vimos, mas cremos pela fé que o Senhor colocou em nós, que Ele depositou em mim e em você. Eu não creio, aí você é incrédulo, porque se você crê, a obra de Deus é realizada. Pode ter certeza que a obra vem com cura, a obra vem com livramento, sim, mas primeiro creia no plano da vida, primeiro creia que Deus existe, primeiro creia que Deus é na tua vida, primeiro creia que você é vaso escolhido de Deus, primeiro creia que você tem poder, porque Jesus te deu poder. Porque se você não crê nisso, irmão, não vale a pena estar aqui. Não vale a pena. Que sinais tu tem? Tem que fazer sinal, irmão. Se não fizer sinal, se não curar na igreja, Jesus não está no meio. Perceberam isso hoje? Por isso que se fala tanto em prosperidade. E se Deus não fizer nada aqui de manhã aqui para nós aqui, Ele não está no nosso meio. Ele precisa fazer alguma coisa. Isso é incredulidade. Isso mostra que você não acredita na existência de Deus. Você pode até falar dele, mas você não crê. E precisa de fé. E se a sua fé está pequena, Deus vai aumentar a sua fé. E Deus, irmão, Ele entende, irmão. Tem dia que nós estamos sem fé mesmo. Tem dia que a coisa desanda de uma tal maneira que você... foi eu mesmo, irmão. Fui 2 vezes para ver negócio de aposentadoria. E 2 vezes eu ouvi não. Mas eu falei, Senhor, graças eu te dou, porque em tudo o Senhor me contemplaste. Não importa, uma hora vem. Uma hora vem. Enquanto Deus está me sustentando, eu estou dando graça, eu estou dando glória a Deus, porque Ele é na minha vida. Até agora o pão não faltou, mas se faltar eu dou glória a Deus do mesmo jeito. Eu louvo a Deus do mesmo jeito pela minha família, pelos meus enteados, louvo a Deus pelos meus inimigos, oro por eles, para que Deus venha trazer Ele, iluminar a mente deles. Que sinais tu tens? Você quer sinal ainda, irmão? Glória a Deus. Você ainda está vindo aqui porque você quer sinal? Você está vivo, não é um sinal? Você está acordado? Você levantou hoje? Como foi dito aqui, o dia de amanhã pertence a Deus. Se você está em Cristo, dorme descansado. Esqueça os teus problemas. Foque no Senhor, autor e consumador da tua fé. Grande Deus. Foca só nele. Esquece os problemas. Para de ficar pensando, ou você crê, ou você não crê. E ele diz aqui: quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Opa! Eles viram Jesus, olha só. Viram os sinais. Duvidaram. Mesmo os milagres que Jesus fez, irmão, eu entendo aqui que eles tipo assim, olha, só fez uns milagrezinhos. Se você prestar atenção no texto, eles estão falando isso. Mas eu vou mostrar para o senhor que teve alguém aqui que fez um milagre maior do que os seus, Moisés. Moisés alimentou uma nação inteira.
só, presta atenção. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Na cabeça deles, quem deu o pão para eles foi Moisés. Ou seja, eles estavam diminuindo os milagres de Cristo. Eles viram sim, mas para eles aqui, não, opa, peraí, você fez os milagres, aqui vai te falando assim, parafraseando, você fez os milagrezinhos, né? Nós até vimos, mas teve um que fez um milagre maior que o teu. Não é assim que funciona, irmão? O milagrezinho e o milagrezão. Está assim hoje, irmão. Eu sei que Deus curou aquilo ali, mas o meu irmão não via, agora está vendo. Ele foi lá na Aparecida do Norte e agora ele está enxergando. Jesus respondeu: não foi Moisés que vos deu, foi meu Pai. Não foi Moisés que curou vocês, foi meu Pai. Não foi Buda que cura, não é santo que cura, não é Paulo que cura, é Cristo. Em meu nome vocês farão sinais maiores do que o meu. Ele disse isso. Mas toda a ênfase, toda a glória, toda a honra pertence a Cristo, não pertence a ninguém. Se você tem poder, se Deus te constituiu poder, quem te deu foi Deus. Toda honra, toda glória pertence a Deus. Quem alimentou o povo não foi Moisés, quem alimentou o povo foi Deus. Quem te alimenta é Deus, quem te alimenta é Jesus Cristo, quem te alimenta é o Espírito Santo de Deus. Mas deram ênfase para quem? Por que você acha que Deus escondeu o corpo de Moisés? Justamente por isso, para não tornar idolatria. Porque se essa nação aí, se vocês falarem de Moisés, você é bem-vindo. Falou de Abraão, Isaac, Jacó, é diabo. Falou de Jesus, dos apóstolos, você não tem muita conversa com eles, eles não creem. Está aqui o Brasil, irmão. A padroeira do Brasil quem é? Quem é a padroeira do Brasil? Nossa Senhora Aparecida. O que foi que Deus disse no Velho Testamento? Se Deus não guardar uma cidade, em vão vigia o sentinela. Ele nem falou do país, ele falou de cidade. Uma nação quem guarda é Deus. Uma nação quem protege é Deus. Não tem ser humano, não tem santo, não tem demônio, não tem nada que guarde uma cidade. Se Deus não guardar uma cidade, em vão vigia o sentinela. Glória a Deus. É Deus que te guarda, é Deus que te protege. Ele é maior que Moisés, está lá no livro de Hebreus, ele é maior que Moisés. Ele é o pão da vida, está lá no 35, esse é o versículo chave desse texto. Eu sou o pão da vida. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: pois eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Era isso que João queria falar, não é de comer, nem de beber, nem só dos milagres. Ele queria falar de Jesus Cristo como o Messias, que Ele é o verdadeiro Deus. Ele está falando sobre isso. Você tem que entender isso. O Evangelho não é comida e nem bebida. O Evangelho é poder de transformação. Amém? Foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço e palmas para o Senhor.